O crescimento da oferta de crédito no país, aliado à falta de educação financeira e às estratégias de marketing das instituições financeiras, tem levado muitos consumidores a contrair cada vez mais dívidas. Dentro deste universo, chama a atenção o superendividamento de servidores públicos, que, segundo estudos, representa um verdadeiro problema social. Eu sou William França e é sobre essa questão que afeta muitas categorias de servidores que eu converso agora com um dos autores do pedido de uma audiência pública realizada na Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara, que é o deputado Daniel Almeida, que representa a Bahia pelo PCdoB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. É uma honra muito grande estar aqui mais uma vez tratando desse tema que nós gostaríamos de não estar tratando, mas infelizmente faz parte do cotidiano de muita gente no Brasil, o superendividamento. Foi feito até um desenrola para tratar de dívidas dos brasileiros, mas o resultado não foi o que se esperava e para os servidores isso tem sido algo percebido e muito dramático nos últimos tempos. Eu estava me preparando para o programa e eu vi que chega a ser uma questão que extrapola todas as regras possíveis, né? Há casos de servidores que estão com endividamento de 70% da folha de pagamento, da folha do salário dele, quando há um limite legal de 35%, é isso mesmo? A audiência pública que realizamos demonstrou isso. Alguns fizeram depoimentos lá e com demonstração de dados que revelam mecanismos que os bancos utilizam para ultrapassar essa margem de 35% do salário. Então, tem uso do cartão, né? Faz um consignado no cartão e as pessoas acabam elevando a sua remuneração mensal além daquilo que está na margem. Tem também conta salário em outro banco, você tem a conta que você recebe o salário, tem uma outra conta. Enfim, tem mecanismos que foram denunciados lá que acaba possibilitando um comprometimento de até 70% do salário do servidor, o que deixa, naturalmente, o servidor completamente inviável para garantir o provimento das suas necessidades do dia a dia. Isso. E se dá mais com os servidores públicos, porque normalmente está associado a uma estabilidade na carreira. Então, há aspas, investimento das instituições, porque acreditam que vai ter esse retorno garantido, porque o servidor tem estabilidade e vai continuar recebendo o salário, não é isso? Exatamente. É um crédito, né, que as pessoas têm acesso, que o sistema financeiro aposta fortemente, que não tem risco nenhum. É um absurdo esse spread, essa diferença entre o que eles fazem de captação e que aplica, né, nos empréstimos. É uma coisa completamente escorchante, né? Não tem cabimento um negócio, porque não tem risco. Todo mês vem descontado na folha de pagamento. A estabilidade do servidor dá garantia de fazer empréstimos a médio e longo prazo. E às vezes, antes de acabar um empréstimo, você já é estimulado a fazer um novo empréstimo. Então você fica permanentemente vinculado àquele banco, àquela instituição, comprometendo cada vez mais a sua remuneração. Então é algo que não tem razão para ser desse jeito. Todos conhecem, o servidor sabe, né, qual é o mecanismo que é utilizado, o sistema financeiro sabe, o governo sabe, a sociedade acompanha isso. Então nós temos que perceber esse problema, identificar os danos que está provocando para todo mundo, provoca para a economia, para a sociedade de uma maneira geral, para o rendimento do servidor público, a estabilidade física, emocional, econômica, financeira, afeta a sua família. Então, está provocando danos muito, muito perigosos. E o que diante desse, vamos assim chamar, desse diagnóstico, dessa constatação, o que é possível fazer? Qual a ideia, a partir dessa audiência, qual a ideia? O que a Câmara dos Deputados pode propor ou tentar resolver, de que forma? Olha, nós ouvimos muitos segmentos, todos os interessados no assunto, entidades de defesa do consumidor, gente do mundo jurídico, os próprios bancos, parte do governo que estava lá também na mesa, e nós definimos lá constituir um grupo de trabalho, que no caso da Comissão de Defesa do Consumidor se traduz numa subcomissão
para tratar especificamente desse tema. Continuar ouvindo e buscando sugestões. Surgiram lá várias ideias, fazer uma moratória um certo tempo sem fazer essas operações para depois ela retomar num outro patamar. Surgiu lá a ideia de voltar a debater um tabelamento, um limite de cobrança de taxa de juros, que aliás não é uma novidade. Os constituintes de 1988, percebendo o papel do sistema financeiro, a força do sistema financeiro e buscando olhar para a proteção do consumidor, botou lá no artigo 192 um limite de taxa de juros de 12%. Ao ano. E isso era para ser regulamentado. O sistema financeiro batalhou, impediu e depois isso foi retirado da Constituição. Depois vem um debate sobre Banco Central. Qual é o papel do Banco Central? Podia ter mais rigor na fiscalização. Aí o Banco Central independente só cuida da chamada macroeconomia, pouco olhar para o interesse do consumidor. Então, vários mecanismos que foram, vamos dizer assim, pensados no passado foram abandonados. E isso pode ser isso pode justificar, esse momento de superendividamento pode justificar a necessidade de alterarmos essa legislação para uma proteção macro, né? Uhum. Não tem cabimento o sistema financeiro lucrar tanto. Olha, se você acompanhar o desempenho dos 5 maiores bancos no Brasil, e são 5 que é responsável por quase tudo, todos os anos o lucro líquido é acima de 100 bilhões. Em 2024 foi 114 bilhões de lucro líquido. A economia vai mal aqui, acolá, tem pandemia, tem crise, tem geada, tem enchente, tem desemprego, mas o sistema financeiro sempre lucrando muito. Quem é que paga a conta é quase sempre o mais pobre. São as pessoas que estão endividadas. E um outro lado desse endividamento é a inadimplência, né, deputado? Que também as pessoas não conseguem honrar os seus compromissos. Quando, neste caso, o servidor público, o desconto já vem direto na folha, ele nem tem como escapar. Mas na grande maioria das famílias formadas por pessoas sem estarem vinculadas ao serviço público, ou seja, pessoas que recebem seus dinheiro ou de forma direta como empreendedor, ou enfim, como atividade privada, a inadimplência está num patamar nunca visto antes, né? Parece que bateu o recorde agora. Né? Exatamente. O endividamento é muito grande, quase todo brasileiro tem alguma dívida em algum lugar, né? Cada vez é mais estimulado a ter acesso, buscar algum empréstimo em algum lugar. Agora tem uma coisa mais grave, porque muitos estão estimulados a apostar nas bets. Aí o sujeito diz, olha, eu tenho a possibilidade de ganhar o dinheiro. Ele começa a apostar e isso tem levado a um comprometimento maior da sua renda, tem levado a um desastre nessa área de comprometimento da parcela cada vez mais expressiva da renda das pessoas mais pobres. Então nós estamos num ciclo de grave dano para a vida das pessoas. No caso do servidor, não tem esse risco na inadimplência. Mas como a inadimplência vai crescendo em outros setores, aí o banco bota lá uma taxa de risco e acaba cobrando o custo disso de quem está pagando. Tem estabilidade. Quem tem estabilidade. Esse não tem risco nenhum, né? Então, é um outro debate que a gente precisa fazer. Traçar algum perfil que especifique características de cada um desses setores. Para alguém que tem uma taxa de risco de inadimplência menor, teria que ter uma compensação de taxa de juro também menor, né? Então, esse debate nós vamos fazer nesse grupo de trabalho para, num tempo mais curto possível, produzir algumas sugestões. Tá certo. Deputado, desde já fica o convite para que, assim que os senhores se ordenarem, organizarem, ou tiverem algum resultado desse trabalho, o convite para o senhor retornar e contar dessas propostas que estão nascendo desse trabalho importantíssimo da Comissão de Defesa do Consumidor. Um elemento fundamental é a comunicação, exatamente isso, a gente conversar mais sobre o assunto, expor mais isso, botar luz sobre esse problema para que as pessoas, conhecendo o problema, se identificando com essa realidade perversa, possa se sentir estimulada a produzir alternativas, né? E esse debate está apenas começando, nós vamos continuar com ele. Tá certo. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu conversei com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, sobre o superendividamento de servidores públicos.
Quer saber mais detalhes sobre esse tema sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.